Podcast Saúde e Evolução. Olá a todos, olá queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa live 30 Minutos de Saúde e Evolução. A gente vai falar de um tema maravilhoso hoje, a gente vai falar sobre os circuitos miofaciais e a gente vai discutir um pouco as bases para a gente entender, cara, o que são os circuitos, para que eles servem, qual a aplicação clínica desses circuitos. Então, é um tema que a gente está gostando muito de estudar e que está ampliando muito as possibilidades de compreensão que a gente está tendo em relação à saúde. E hoje, o César, já estou convidando ele para entrar. O César é um grande amigo, um grande irmão, é nutricionista funcional e a gente junto está desenvolvendo todo esse projeto da Gênesis, toda a criação enfim, e o desenvolvimento desse movimento, desse projeto, enfim, de tudo que a gente está construindo junto na Gênesis. Meu velho, bem-vindo, alegria te ver. Fala, irmão! Bom demais? Beleza? Bom demais! Maravilha, maravilha. Tá me escutando bem, cara? Acabei que eu tô sem o fone aqui, mas tá legal o som? Tá tranquilo? Tá. Eu tô sem meu conector também no telefone aqui, aí fiquei sem o fone. Tá. Uai. Bora sim. Então, vamos lá. Então, o nosso tema hoje é um tema que a gente está adorando, que é os circuitos miofaciais. Eu vou fazer uma pequena introdução e eu passo para você. E aí você pode trazer algo que vários algos aí. Então, o que a gente tem trazido na Gênesis é a perspectiva de que o corpo, para funcionar bem, precisa de três coisas: matéria-prima, troca de informação e elétrons, ou energia, ou fluxo de elétrons. E aí, pegando essas três coisas, a gente tem olhares que nos ajudam a compreender essas três coisas, que são o quê? O olhar bioquímico, entender a matéria-prima, o olhar facial, o olhar emocional influenciando tudo isso, e o olhar bioelétrico. Então, a grande sacada, na verdade, que a gente teve foi, cara, se a gente consegue integrar esses quatro olhares, se a gente consegue integrar esses quatro aspectos que são tão importantes para a saúde, cara, a gente consegue produzir mais saúde, a gente consegue ajudar mais os nossos pacientes. Então, enfim, por isso a gente está criando todo esse movimento a partir dessa compreensão, é uma compreensão experiencial, a partir do que a gente faz na clínica, e a gente vê que a gente precisa partilhar isso, porque isso realmente algo muito importante. Então, mano, eu acho que a gente podia, eu gostaria muito, né, que você falasse um pouquinho dessa história, sim, como que a gente chegou a entender que a gente precisava integrar essas quatro esferas, né? Aí você pode dar suas boas-vindas e falar um pouquinho disso. Boa. Bora pensar isso aí. E aí, gente, beleza? Vamos lá. Eu e o Cris, a gente se conheceu através da Alice, minha filha, mas aí depois a gente começou a se conhecer mais, se aproximar, e eu focado no bioquímico, o Cris focado no facial e no emocional. Então, a cada novo atendimento de paciente, quebrando a cabeça junto, a gente foi tentando integrar isso, né? Eu no bioquímico, o Cris facial e emocional. Né? Então, tem paciente que responde só com bioquímico. Tem paciente que responde com facial, com emocional. Tem paciente que não. Então, aí começa a gente quebrar a cabeça e, putz, cara, por que uns respondem e outros não? E a gente vai tentando unir isso, né? Teve um paciente que não respondeu com nada. Zero facial. Não zero, mas a gente conseguiu apoiar um pouco, mas não foi para frente, né, Cris? Facial, emocional, bioquímico, a gente fez de tudo. E olha que o paciente extremamente rigoroso, um cara jovem e que fazia tudo, né? E eu já tinha um tempo que eu e o Cris já trocaram ideia sobre bioelétrico. Eu falei, Cris, nós temos que entender esse negócio, cara, mas eu não consigo entender sozinho. Eu preciso de você. Com esse conhecimento que você tem de anatomia extremamente profundo, que eu não tenho, né? Vamos entrar nisso, cara. Aí eu lembro até hoje, Cris, teve um dia, a gente trocando ideia, a gente entendeu que os circuitos, eles eram miofaciais, né? A
Aí você falou, cara, tem coisa aí. Vamos expandir esse negócio. Então, acho que começou com as dificuldades mesmo do dia a dia, né? De tentar compreender e ajudar os pacientes, né? Sim, sim. E é legal, né? Acho que as grandes coisas nascem desse lugar, né? É um lugar da experiência, é um lugar da dificuldade e um lugar de busca de um outro caminho ou de novas possibilidades. A gente está sempre batendo nessa tecla, né? O que a gente quer na Gênesis? A gente quer trazer novas possibilidades, né? Então, legal, essa história é boa, né? Esse paciente, se ele estiver aí com a gente, ele vai saber que ele é ele. E é interessante, porque quando a gente começou a olhar para ele numa perspectiva energética ou bioelétrica, ele começou a ter uma resposta diferente. Então, o que esse relato mostra não é que tem um olhar que é melhor do que os outros, mas que para cada pessoa pode ser que um olhar é o mais necessário naquele momento para apoiar o que o corpo precisa, para que até mesmo os outros olhares tenham mais efeito na saúde e no processo de cura dele. Sim. Então, eu costumo falar isso muito, né? Se o paciente não tem energia, se está faltando energia no sistema, cara, nada acontece. A gente faz um trabalho facial, né, um trabalho manual, e tem uma resposta, mas não se sustenta. Né? A gente entra com estratégias bioquímicas, tem uma resposta, mas não é tão grande, também não se sustenta. Então, nada sustenta num sistema sem energia. E aí a gente sacou, cara, precisa de um olhar energético ou bioelétrico. Então, o bioelétrico é a partir dessa compreensão e a gente entende, e a gente está chamando bioelétrico esse energético, pensando em quê? Num caminho que a gente permite o fluxo de elétrons. Exato. Então, bom, então vamos lá. Então, o que a gente está falando nessas perspectivas, eu vou só fazer uma abordagem aqui e já passo para você de volta. A gente está falando assim, olha, uma das coisas essenciais para o corpo funcionar bem é elétrons. E aí, quando a gente pensa, tá, a gente precisa de elétrons, e a gente precisa de dois aspectos. Primeiro, a gente precisa ter elétrons no corpo. E segundo, esses elétrons precisam ser capazes de movimentar ou de fluírem no corpo. Então, uma primeira boa pergunta é, ok, como é que a gente obtém elétrons? Como é que a gente tem elétrons no corpo? E a gente já tem falado disso já há um tempinho, essas 2 semanas a gente falou bastante disso, mas é muito legal, cara, porque a gente ganha elétrons de formas muito simples, muito naturais. A gente ganha elétrons tomando sol, cara. A energia do sol, ela é riquíssima em elétrons. E quando o sol bate no nosso corpo, e o nosso corpo é feito principalmente de água, essa água que já está ali, presente no corpo, ela se associa às macromoléculas e a íons e forma uma água estruturada. E essa água estruturada, ela tem uma polaridade. E aí o H+, o próton H+, ele se separa da molécula de água e a gente tem essa polaridade e a gente tem a possibilidade de ter movimento de íons, movimento de elétrons, movimento de prótons no nosso corpo. Então, a partir do Sol, a gente tem que o nosso corpo se transforma numa bateria viva. Bateria. O nosso corpo só funciona porque tem energia. E ele só funciona tendo energia porque tem baterias presentes no corpo. E uma delas é essa, a água a partir da luz solar. Além disso, a gente pode pisar na terra. A gente andou falando disso, trouxe artigos disso essa semana. Grounding, earthing. Então, quando eu piso na terra descalço, pode ser grama também, tá, pessoal? Mas quando eu piso na mãe terra, né? A mãe terra é tão rica em elétrons que ela doa esses elétrons para nós. Esses elétrons entram para o nosso corpo. Além disso, a gente pode se movimentar. E quando a gente movimenta, a gente está gerando elétrons. Né? E além disso, quer falar mais alguns pontos aí de como a gente obtém elétrons, Joana? Só lembrando, o músculo, como ele é piezo, ele tem piezoeletricidade, né? Quando você aperta ele, ele vai sair elétrons dele, né? Sim, eu acho que exatamente. A gente... Desculpa, Cris, vai lá. Vai lá, manda ver. Inclusive, a água a gente pode deixar até no sol, né? Durante o dia, né? Então, não sei qual o raciocínio você vai agora, mas assim, a gente tentou de toda forma compreender como a gente vai conseguir trazer esses elétrons que o corpo precisa, né? Então tem essas formas que o Cris citou, né? Que são formas
fisiológicas, da natureza, do que o homem sempre utilizou disso e infelizmente, cara, e hoje não tanto, né? Não tanto. Porque aí é isso, né? A preocupação é, cara, como é que a gente obtém elétrons? Então, uma parte da resposta é ter um estilo de vida saudável. Sol, terra, movimento, alimentos mais naturais e crus, água solar, enfim, pum. Então, um estilo de vida saudável é essencial para apoiar o processo de saúde e cura. Isso aí é a base. Às vezes, eu tenho pacientes que fazendo mudança em um desses aspectos, cara, modificou profundamente os outros. Porque a partir do momento que o corpo teve energia, energia foi possível para movimentar o que precisava nesse corpo. Então, maravilhoso. Né? Um outro aspecto dentro disso é, ok, temos elétrons. A gente tem que considerar que tem várias coisas que roubam os elétrons do nosso corpo. Então, a gente já tem falado um pouco disso também. Cara, dependendo do que eu como, dependendo das minhas emoções, dependendo de todos os campos interferentes presentes no nosso corpo, a gente está perdendo elétrons continuamente. Então, né, e dependendo dessa quantidade ou da velocidade dessa perda, a gente pode começar a ter uma falta de elétrons no corpo. Então, a gente precisa pensar e equilibrar a forma que a gente está ganhando elétron e as formas que estão roubando os elétrons do nosso corpo. Ok? Então, e tudo tem a ver com o estilo de vida e tem a ver com aspectos que a gente entra daqui a pouquinho mais também. Um outro aspecto que eu estou colocando nessa linha de raciocínio é, cara, ok, os elétrons estão presentes no corpo. Como é que eles vão fluir no corpo? Como é que eles vão movimentar no corpo? Tá? Antes disso, é importante lembrar que, cara, esses elétrons são essenciais para a vida de cada célula. Então, para a vida de cada parte do corpo, né, essa célula, esse tecido, esse órgão, precisa receber elétrons. Então, o elétron precisa entrar no corpo e precisa chegar nas diferentes partes do corpo. Essa é a chave. E aí, o que a gente percebe é que a gente tem duas grandes formas de fluxo de elétrons no corpo. Uma é os íons presentes nos fluidos corporais que têm cargas elétricas. Então, eles estão se movimentando nos fluidos e estão carregando uma carga elétrica. Essa é uma forma. Porém, o movimento nos fluidos é um movimento muito lento. E a gente vê que as reações químicas, metabólicas, as reações que garantem a vida no corpo, elas são muitas vezes mais rápidas que isso. Então, precisa de uma forma muito mais rápida. E aí, o que os estudos mostram hoje é que tem uma outra forma que os materiais presentes no corpo, que compõem a matriz extracelular, eles estão praticamente todos semicondutores, ou seja, tem uma capacidade gigante de conduzir elétrons. Né? Os elétrons eles ficam muito livres nesse tipo de material. E principalmente esses materiais a gente pode pôr dois. Eu falo que é o colágeno e uma camada de água ao redor, coladinha no colágeno, que é uma água intersticial. Então, o colágeno hidratado é um supercondutor de elétrons. E esses elétrons fluem de uma forma livre para várias partes do corpo, onde o corpo está precisando que esses elétrons cheguem. E aí, eu vou pegar só esse gancho, mano. Eu passo para você fazer alguns comentários. E aí, esse fluxo, ele vai acontecer no corpo. E a gente está falando que os elementos da matriz celular, que é um componente da fáscia, é o que faz esse fluxo acontecer principalmente. E aí, o que a gente percebe é que no nosso corpo, no nosso arranjo facial, a gente tem caminhos preferenciais. O que são caminhos preferenciais? São caminhos de menor resistência para o fluxo desses elétrons. Então, se tem menos resistência, o elétron vai por aquele caminho. Falou, opa, eu vou por ali. Ali não tem resistência. E aí, esses caminhos preferenciais, que têm menos resistência para fluxo, são chamados circuitos miofasciais. Ou a gente está chamando de circuitos miofasciais. Então, circuitos miofasciais é um nome que a gente está dando para esses caminhos, pensando numa perspectiva energética de que a face, conectando várias partes do corpo, permite que os elétrons cheguem nessas várias partes do corpo e que essas partes possam, então, funcionar melhor. Essas partes incluem estruturas mais superficiais, estruturas musculoesqueléticas e também estruturas mais internas, vísceras, órgãos. Significa que o nosso corpo funciona bem. Manda. Não, dá o exemplo do circuito do estômago, que a gente estava no parque semana passada. Eu falei que a gente está desenvolvendo várias coisas, né? Porque a gente está desenvolvendo um equipamento, né? Para isso, o Harmony, a gente está desenvolvendo tanto o método, mas dentro desse método, o Cris está desenvolvendo coisas bem legais. Eu falei, Cris,
Me dá um exemplo aí de como é que você conseguiu ativar todos os músculos, ou quase todos, ou a maioria dos músculos do circuito do estômago, né? Porque o corpo tem essas linhas elétricas mesmo, como o Cris falou, e tem um circuito, é um circuito elétrico, vai transferir elétrons ali, né? Me mostra aí. Aí ele sentou. Ele sentou no banco. E aí eu te mostrei. De mostrar, mas você pode explicar, porque aí você conseguiu ativar Massa. esse circuito. Legal. Massa, né? massa. Maravilha. Ótimo ponto aí. Então, pessoal, olha só. Então, olha, temos circuitos. E aí, diferente um pouco dos trilhos anatômicos, o Myers fez uma sistematização de caminhos faciais, mas numa perspectiva maior de transmissão de mecânica, de informação mecânica, de movimento. O que a gente está trazendo é circuitos miofasciais que não são exatamente os mesmos, são outras, a gente sistematizou de uma forma diferente, né? Em algum momento a gente vai apresentar isso, claro, e que são circuitos que permitem a condução de eletricidade no corpo, de elétrons, de energia. Bom, então esse é o ponto. Então muda a perspectiva. A gente está trazendo uma nova possibilidade de ver, compreender e pensar e tratar o corpo humano. É isso que os circuitos representam. Legal. E aí, isso tem aplicação em várias áreas. Então, por exemplo, uma das aplicações é na área do movimento, né? Pensando em todas as ciências de movimento, que atuam, todos os profissionais, todas as pessoas que se movimentam e trabalham com movimento. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma dor anterior no joelho. Tem várias formas da gente olhar para isso. Eu posso olhar a partir da perspectiva biomecânica, eu posso olhar a partir de uma perspectiva neural, né, de onde vem a inervação, né, vem na lombar, então uma alteração no lombar pode repercutir no joelho. Então, enfim, tem várias possibilidades de eu olhar e entender o que está rolando. Uma outra perspectiva é essa que a gente está trazendo dos circuitos. A gente entender que tem um circuito que passa pelo joelho, mas que ele vai passar também por outras partes do corpo. Então, no caso do joelho, da região anterior do joelho, é um circuito que passa lá pelo primeiro e segundo artério do pé, sobe pela região anterior da perna, passando pelo joelho, depois da coxa, e depois vai subir por toda essa região anterior de abdômen, tronco, pescoço, e vai chegar até aqui, próximo do lobo frontal. Então, todas as estruturas nesse caminho, elas estão recebendo energia desse circuito, mas também qualquer alteração em qualquer parte desse caminho pode roubar energia desse circuito. Então, por exemplo, uma alteração de boca de ATM, por exemplo, uma tensão nessa região, pode criar um certo bloqueio no fluxo desse circuito que pode repercutir lá no joelho. Então, é essa perspectiva que a gente começa a ver. Dá um exemplo. Né? A gente conversou tinha alguma coisa aqui. Isso, uma paciente que tinha isso, né? Eu vou dar esse exemplo. Mas então, então o que a gente está colocando é isso. E fala assim, cara, é uma outra forma de pensar. É uma outra forma de juntar coisas que antes era um pouco mais difícil de juntar. E a gente pode pensar assim, com vários tipos de lesão ou alteração. E aí a gente tem uma pergunta, que aí eu vou chegar onde você quis, onde você me convidou para trazer, que é, cara, como é que a gente pode dar energia para um circuito, pensando num circuito específico? E aí a gente pode pensar em algumas coisas aqui. Vamos lá. Os circuitos são estruturas miofaciais que estão formando esse circuito, essencialmente. Ou seja, são músculos envolvidos pelas fáscias que vão unindo um caminho miofacial. Então, existem grandes músculos que são parte desse circuito. E o que a gente sabe é que o músculo, ele tem uma capacidade, ou na verdade não é nem só o músculo, os tecidos corporais, graças ao arranjo cristalino presente numa estrutura micro desses tecidos, eles têm uma propriedade de piezoeletricidade, né? Que é a propriedade de quê? De quando sofre compressão ou tensão, gera energia, gera elétrons. Então, quando eu ativo o músculo, ou quando eu ativo o movimento desses circuitos específicos, eu estou gerando energia para esses circuitos. E quando a gente faz isso, a gente pode estar apoiando todas as estruturas ao longo do caminho desse circuito, dentro desse raciocínio que eu vim trazendo. Olha que coisa interessante, cara. Então, eu posso pensar, cara, eu posso fortalecer os grandes músculos desse circuito.
Ou eu posso colocar toda essa cadeia miofascial em tensão com uma postura sustentada, que é algo que eu faço bastante. Foi aquilo que eu te mostrei. Cara, se eu coloco todo esse circuito em tensão ao mesmo tempo e sustento, opa, eu estou gerando algo interessante ali em termos de compressão e tensão, que vai gerar energia para aquele circuito, pelo efeito piezoelétrico. Cara, isso é muito louco. Isso apoia demais o nosso corpo, de formas relativamente simples. Sim. E aí, talvez, a pergunta que vem depois disso é, cara, tá, então eu já sei que eu posso dar energia para o circuito a partir disso. E aí uma pergunta é, cara, e tem alguma parte do circuito que a gente precisa trabalhar para melhorar o fluxo de energia ao longo desse circuito? E aí a gente pode avaliar esse circuito, e tem formas que a gente pode avaliar, percebendo, olha, existe uma cicatriz, uma tatuagem, algum campo interferente ao longo desse circuito? Ou existe alguma região onde tem uma retração muito importante que está dificultando o fluxo de elétrons através desse circuito? E aí a gente pode trabalhar em várias ciências ou em vários caminhos. Posso trabalhar através do Pilates, né? A Fê faz um trabalho lindo do Move Flow, pode trabalhar através do Move Flow, né? E vários outros amigos queridos que fazem trabalhos lindos com movimento podem ir trabalhando para ir liberando o caminho desses circuitos e dando novas possibilidades para o corpo. Pensando em quê? Em saúde, em qualidade de vida, em bem-estar. Então, a perspectiva dentro do que eu enxergo, cara, ela é gigantesca. Essa cicatriz pode ter algum campo interferente emocional, né, que dificulta esse fluxo de elétrons, né? Pode ter uma resistência em algum dente, porque todos esses circuitos passam nos dentes, né? Pode ter alguma resistência nos dentes, né? Sim. Todos interferentes, né? Podem ter toxina. Aí é mais do ponto de vista bioquímico, podem ter toxinas que estão puxando muitos elétrons, né? Sim, exatamente. Porque aí a gente tem duas outras perguntas que são interessantes, que é, cara, como é que eu posso gerar energia naquele circuito específico? Vou pensar no caminho do circuito, né? 2, olha, eu preciso que flua o elétron ao longo daquele circuito. Legal. 3, cara, tem algo sistêmico diminuindo a energia do corpo inteiro e, consequentemente, para cada circuito do corpo. Que aí são isso. Cara, eu estou vivendo um período de estresse emocional gigante. Pum, rouba minha energia. Estou com uma infecção generalizada no corpo. Bum, drena energia. Estou com um processo inflamatório crônico de baixo grau. Rouba energia. E assim vai. Processos sistêmicos, eles estão relacionados a tudo isso que a gente está falando. É o que dá a base. E aí o quarto aspecto nessa caminhada seria, cara, e tem algo no estilo de vida que eu posso fazer para aumentar a energia do corpo? A gente volta para o início. Pô, vamos tomar mais sol, vamos para a cachoeira, vamos fazer esse tipo de coisa. Também. A gente pode fazer coisas gerais e, como terapeuta, a gente pode propor caminhos específicos. É isso que a gente está tentando dizer, né? E propor esse caminho. E esse caminho, cara, ele é maravilhoso. Bom, né? E uma coisa que a gente tem experimentado agora nos últimos meses é, além dessas formas naturais, né, de obter elétrons, pela forma eletrônica, né? Pela forma eletrônica. Tentar exatamente. Eletronicamente doar elétrons para o corpo, né? E a gente está vendo que realmente é possível, né? Talvez, Cris, um exemplo que seja bem, até muito próximo do fisiológico de pisar na terra, é simplesmente pegar um cabo. Fala do seu pai aí, o que você comprou para ele e ajudou para caramba. Que é o aterramento, né? Que é aterrar, né? Que é ligar o nosso corpo diretamente na terra. Quando a gente dorme, ou através de aparelhos que façam isso ligando na tomada. Quando a gente dorme, é na tomada também. Se eu tenho uma tomada aterrada, né? Aí o pessoal lá na Renata e o Danilo fazem um trabalho super bonito disso. Quem quiser contato pode me perguntar depois. Eu comprei com eles lá uma manta para o meu pai dormir, né? E tinha comprado antes um aparelho para conectar. E eu percebi resultados muito rápidos, né? O que a gente está fazendo no desenvolvimento, né, dessa parte bioelétrica é algo que inclui a ideia do aterramento. Só que a gente está usando um raciocínio um pouco mais específico, não dizendo que um é melhor do que o outro. Eu acho o aterramento muito legal, o trabalho deles é lindo.
Só que a gente percebeu que a gente poderia fazer algo mais específico, ou seja, eu posso dar energia de forma mais específica para os circuitos e, com isso, apoiar aspectos mais específicos da saúde. Essa é a ideia. Então, essa é uma das coisas que a gente está Com desenvolvendo. certeza. Mas dentro do nosso desenvolvimento, tem todas as formas de movimento e de vários outros tipos de trabalho que a gente está também desenvolvendo através de metodologias para apoiar o corpo. A ideia é apoiar a ideia da saúde, né, cara? De formas, né, enfim, cada vez mais fáceis. Né? Mas Exato. Do ponto de vista eletrônico, para a gente conseguir captar elétrons, a gente precisa de uma frequência específica do circuito e a gente precisa de uma waveform, a forma da onda também. Porque aí o circuito consegue captar esses elétrons. Né? Então a gente tem que quebrar na cabeça com uma turma de engenheiro bem fora da curva para conseguir chegar nisso, né? No Harmony, né? Que vai ser aí, né, Cris? Mais é isso aí. É isso aí. Em breve vai ter novidades nisso. Acho que é algo que vai nos ajudar muito dentro da esfera terapêutica, né? Enfim, e a gente vai agregando. Sempre agregando um raciocínio com ferramentas, né, que possam apoiar o que a gente quer fazer. Então, é um caminho bem legal. Muito bem, muito bem. Cara, o tempo passa rápido. Temos quase meia hora aqui de prosa. Deixa eu responder uma colocação da Carol aqui. Queridos, eu tenho tanta gente que eu amo aí presente, então eu vou dar um alô geral. Gratidão pela presença suas, viu? Desde já. Carol, você sabe, né? Você tá nesse bolo, né? Dos mais queridos da minha vida. E de novo, estou com saudade de você. Né? A Carol colocou, então, o que determina esse caminho preferencial? Pelo menos isso que eu entendi aqui, tá, Carol? Esse caminho preferencial, né? Assim, você colocou se determina o caminho pelo volume potencial piezoelétrico. O que eu vejo é que esse caminho preferencial ele é definido por, de alguma forma, são caminhos de menos resistência mesmo para o fluxo. E aí, onde tem menos resistência é para onde o fluxo vai. Então, é isso. É como se tivesse uma diferença de potencial presente no corpo a partir uma boa parte da formação daquela água estruturada que cria uma polaridade. E essa diferença de potencial gera possibilidade de movimento de cargas elétricas. Mas por onde elas vão correr? Por onde tem menos resistência. Então, esse, para mim, é um ponto grande chave, assim. E aqui, eu estou entrando num caminho que é diferente do caminho de fluidos. Então, abaixo você colocou a questão linfática. O linfático e o próprio sangue, né, em artéria e veia, eles são caminhos também de condução de eletricidade, pensando nos íons dissolvidos nos fluidos, né, e estão conduzindo informação através de hormônios, de neuropeptídeos, enfim, tudo isso. Mas são caminhos diferentes. Esse caminho é mais lento, o caminho fluídico, e o caminho das faces é um caminho mais rápido. Né? E ambos são importantes para o corpo. Também, né, hora nenhuma a gente está dizendo que o outro não é. Né? E quanto mais a gente puder apoiar ambos, melhor. Mais a gente pode apoiar a saúde. No fundo, é isso. Né? Não sei se eu respondi tão bem, mas fiz o meu melhor aqui. Né? E aí, Valdice colocou, parece com o pensamento da medicina chinesa, da acupuntura. Exatamente. Né? Tem muitas bases que a gente traz da acupuntura. O que a gente está procurando fazer é trazer esse pensamento para uma linguagem, para um olhar mais ocidentalizado. E integrar ele com outras esferas. Então, é isso que a gente está fazendo. Mas vai ter muita semelhança, sim, com esse pensamento da medicina chinesa. E, claro, a nossa ideia é criar bases anatômicas para isso e criar, a gente tem já todo um caminho de pesquisa traçado para a gente conseguir demonstrar, a partir de boa ciência, que esses caminhos ou que essas relações existem, né, do ponto de vista de trazer uma base científica para o que a gente está falando. Em breve a gente vai ter isso. Né? E a gente já tem algumas coisas indiretas, né, nessa direção aí. Né? E aí, pessoal, desculpa que às vezes eu não consigo ver o nome certinho, porque está aqui Monroy Dea. Então, se eu falar errado, desculpa. Você falou alguma coisa sobre... se tem algo a ver com Reich? Sim, de alguma forma tem, né? Sim, o Reich, dentro do que eu conheço aí, ele traz muita ideia das couraças, né? No sentido de camadas que vão nos protegendo de entrar em contato com algo doloroso. Mas, de alguma forma,
algo que a gente quer fazer em todo esse trabalho é dar movimento, porque não pôde ter movimento e ficou armazenado no corpo na forma de tensões ou de couraças. Então, essa é uma perspectiva que a gente usa mais num método de trabalho em que a gente busca dar movimento para as energias emocionais. Então, em breve eu vou falar mais disso também, né? É um método que a gente está desenvolvendo, que é o TMR, e uma das esferas do TMR vai ser o olhar para as emoções. E aí sim, aí vai dialogar muito com esses lugares. Mas numa outra esfera, a gente vai olhar para o movimento, né? Numa outra esfera, a gente vai olhar para a cicatriz, né? Então, enfim, então a gente está procurando apoiar diferentes aspectos da saúde, né? E é isso. A Gabi me pede no privado, depois eu passo o contato dessa Samantha, que eu não sei de cabeça aqui, queridos, mas eu passo para todo mundo, vocês me mandam um alô que eu passo. Eu gosto muito do pessoal, eles são de Ribeirão Preto e eles são super, super legais, né? Viu? Legal, legal. Muito bem. A Aline perguntou quando começam os cursos da Gênesis. Eles vão começar no segundo semestre. Possivelmente, bom, segundo semestre, setembro, outubro, a gente já deve ter umas coisas bem legais lançadas. Até lá a gente vai trazendo um pouco de como a gente está compreendendo tudo isso. Então, em breve, a gente vai ter coisas bem legais. De novo, né, complementando. Né? Às vezes o pessoal fala, Cris, mas você vai sair da Bifácias? Eu falo, não, de forma alguma. A Bifácias mergulha no sistema facial. E é lindo, maravilhoso. Né? E quem já teve aula comigo lá sabe o tanto que aquilo faz sentido para mim. O que a gente está propondo na Gênesis só é assim, olha, ok, vamos pegar esse conhecimento de face e vamos expandir ainda mais. Vamos trazer outras esferas para a gente poder enxergar o corpo de forma ainda mais ampla. Essa é a ideia, esse é o convite, né? E aí é isso. Aí o César traz uma expertise na parte bioquímica. A gente junto está criando uma expertise na parte bioelétrica, né? E eu tenho uns tempos que eu estou estudando essa parte emocional. Então a gente está só integrando, só não, né? Que é uma coisa linda. Mas a gente está integrando tudo isso para a gente poder expandir possibilidades. Essa é a ideia, né? Certo, meu velho? Exatamente. Maravilha, maravilha. Ouro, ouro. Ô, queridos, bom, vocês sabem o tanto que eu gosto, né, de falar das coisas que eu tô... As coisas que estão fazendo sentido para mim. E quem já teve aula comigo sabe bem disso, né? E o César me conhece muito. Eu só falo do que faz muito sentido para mim. Quando algo deixa de fazer sentido, eu paro de falar. Eu nunca vou ensinar algo que não está fazendo sentido. Né? Então, isso está fazendo muito sentido para mim. Esse olhar expandiu a minha forma de ver e compreender o corpo. Né? Uma forma que já era muito ampla, por todo o conhecimento de face, de emoções que eu trazia. Mas quando eu trouxe o bioelétrico, eu falei, cara, e o bioquímico que eu estou estudando há um tempo e aprendendo muito com o César já, né, há um tempinho. Então, eu falo, cara, se a gente puder integrar isso, a gente pode realmente criar saúde. A live vai ficar salva, tá, Lu? E no mais, eu já vou despedindo da sexta. A nossa proposta é 30 minutos, para a gente não passar muito. Semana que vem, pessoal, a gente vai fazer uma live super, super especial com a Fernanda Mancini. Eu falo Fê, eu tenho que falar o nome completo, né? E a gente vai falar um pouco, né, nessas perspectivas, a gente vai trazer um pouco a ideia do movimento. E aí, a gente já está desenvolvendo um trabalho junto de criar algo voltado para movimento a partir dessa perspectiva que, bom, posso dizer com certeza que será algo sensacional. Fê, beijo, Lari, todo mundo. Queridos, beijo carinhoso para vocês. Meu velho, alegria enorme sempre te ver. Daqui a pouco a gente encontra isso. Maravilha, presencial agora. Valeu. Thaís. Ok, ó, você tem que estar presente semana que vem, viu, Thaís? Você é responsável por esse encontro aí, né, de me colocar em contato com a Fê e vice-versa, e a gente poder começar a pensar em construir algo tão legal juntos também, né? Valeu, queridos. Beijo para todos e nos vemos em breve aí. Tchau, tchau.